Ó, Antônio. o Antônio, ele mandou 2 perguntas aqui. Pra mim, pra ele. Pro Rodrigo. Pro Rodrigo, as 2 que foram pro Rodrigo. A primeira é, Rodrigo, você se retrata em relação à formação das camadas geológicas no dilúvio e que a Terra não tem milhares de anos? Você concorda que o trilobita não viveu com seres humanos? E como você explica a nossa ancestralidade com os outros primatas? E o T-Rex vegano na arca? Bom, E aí... T-Rex vegano na arca foi o Marcos que falou isso. O Weber, ele tá confundindo. Então não joga na minha conta. Ele até criou o bonequinho do T-Rex vegano. A minha opinião é que os dinossauros foram extintos. E isso aqui, o Marcos sabe que a gente tem diferença de algumas posições nesse sentido. Então isso aí não joga na minha conta. Retrata com relação ao trilobita viver com ser humano. Nunca falei que trilobita viveu com ser humano. Não me lembro disso, né? Qual foi a questão mesmo das camadas geológicas? Deixa eu pegar aqui pra eu ler. E já completa a outra também. Vou ler essa parte da pergunta e depois já ler a outra, tá. então, tá? Rodrigo, você se retrata em relação à formação das camadas geológicas no dilúvio e que a Terra não tem milhares de anos? Tá, vamos por etapas aqui. Em primeiro lugar, mais uma vez, eu quero apresentar aqui, o Marco sabe disso, é com muito respeito que eu faço isso aqui. Dentro do design inteligente, do criacionismo, é como vocês aí. Tem áreas que um defende um ponto e defende outro. Eu, particularmente, não necessariamente estou preso à questão da Terra jovem. E o Marco sabe disso. E ele sabe da minha posição. Do entendimento dos dias. Exatamente. Né? Não é nem por questão dos dias, não. É porque é o seguinte, tem as 2 opiniões. Eu não quero ser o dono da verdade também aqui. Uma ideia é que no primeiro dia da criação do Gênesis ali, Deus criou a Terra. Mas existem muitos teólogos que, ao ler o texto do Gênesis, Bereshit bara Elohim, fala assim que Deus criou a Terra, era vavorro, vavorro. Agora o hebraico está indo embora. Parece que quando Deus começa a semana da criação, já existia matéria inorgânica. Por exemplo, a água. Qual dos dias pegando o Gênesis, que dia da criação Deus criou a água? Não tá, a água já estava. A Terra já estava num estado sem forma e vazia. Então há muitos que pensam que a Terra pode ser antiga e a semana da criação foi o início da criação. Tá certo? Então tem essas 2 opiniões aí, tá bom? Com relação às camadas no fruto do dilúvio, eu vou tentar dar uma resposta assim em 20 segundos, lembrando que essa não é minha área. Eu tenho que deixar bem claro. É igual aquele dia que você falou alguma coisa sobre ciências aqui. Então, você falou, não é minha área, porque eu estou ouvindo vocês e com base no que vocês estão falando. Eu aprendi, inclusive com o Naor, que existem em geologia 2 tipos de eventos, ordinários e extraordinários. Eventos ordinários seria o seguinte, esse prédio aqui está em decaimento. A gente não vê. É muito lento o processo. Se ninguém der reforma nesse prédio, daqui a 400 anos ele vai colapsar. Efeito ordinário. Num efeito extraordinário seria um terremoto, que faz colapsar em 2 segundos, o que no outro demoraria 400 anos. Se eu trabalhar com catastrofismo universal, se eu trabalhar com essa hipótese, eu nem argumentei a favor ou contra, muitos elementos geológicos que são interpretados de maneira ordinária e precisariam do tempo, poderiam ser extraordinários em menor espaço de tempo. Mas é uma hipótese que, primeiro, teria que ter um geólogo, criacionista para falar com mais propriedade do que eu e tudo mais. Então não é nem questão de eu me retratar, eu estou citando o que alguns dizem. Sim. Você entendeu? Não é nem eu nunca me lembro de ter falado de trilobita convivendo com ser humano. Sinceramente, eu não lembro. Ele está confundindo com também nunca falei de dinossauro na arca. Também não. Dinossauro vegano. Eu não falei disso. Eu acho que eu respondi, mas esse não falou, a última pergunta. Você emendou com a outra pergunta dele, eu não lembro a outra. Não, a última ainda não fiz. Tá. Então. A última ele fala assim, Rodrigo, se Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo viviam em um relacionamento de amor perfeito, imutável e da mesma substância, como existe dor e sofrimento desnecessário no mundo? Jesus Cristo ensinou a amar o próximo e ter misericórdia. Então por que Deus mandou matar bebês e animais em Samuel 15:3, sem misericórdia? Tá. Bom, eu teria que ter mais tempo para responder. Vamos tentar responder meteórico para o Antônio. Metade das coisas a gente já conversou. Já conversou, exatamente. Já conversou, tá. Agora essa do Samuel aí... Eu vou também resumir. Nós temos um estudo da literatura antiga chamado hiperbolismo das línguas do Antigo Oriente Próximo.
Esse hiperbolismo é um estudo muito recente sobre as hipérboles usadas no Antigo Oriente. Essa hipérbole, assim, ela atribui, especialmente em cenas de batalhas, uma morte 100%, quando não foi assim. Vou dar exemplos fora da Bíblia. Você pega a Estela de Mecha, que está lá no Museu do Louvre, e nela fala lá do rei Arameu, falando que ele destruiu por completo Israel e não deixou nada, nenhum descendente. E a gente sabe que isso é uma hipérbole, que embora houve a batalha, Israel continua existindo depois. A Estela de Meremptah, ou Merneptah, que é do Egito, ele fala, destruí Askelon, e Israel, já matei a sua descendência, não mais existe. Matei os seus filhos. Isso não é verdade, porque os israelitas continuaram existindo depois. Esse texto de Samuel que ele fala... Talvez até a pessoa que escreveu tenha achado que tinha matado todo mundo, mas dá a entender pelas conclusões que eram intencionais. É um estilo de retórica mesmo. De exagero. Que a gente vê... tipo, é propaganda política. Exatamente. Mas só que não é um exagero de mentira. Foi o Maluf que fez. O exagero, a hipérbole para eles era bonita. Entendi. Levava Poética. Reflexão, poética. Jesus usou hipérbole. Se você fizer cair um dos pequeninos, você pega uma pedra de moinho, joga no mar. Você entendeu? Porque é melhor você morrer aqui. Se o teu olho te faz pecar, arranca o olho, porque é melhor entrar no céu cego do que com os dois ir pro inferno. Esse estilo literário. E o texto que ele falou ali é o texto justamente dos Amalequitas, onde Deus falou, vai lá e mata criança de peito e tudo mais. Mas é um texto hiperbólico, a prova maior, que os Amalequitas vão aparecer vivos, felizes e satisfeitos depois lá na frente. Então seria algo semelhante, eu estou respondendo de uma maneira muito assim, meteórica, não completa. Seria algo muito semelhante a eu falar assim, não, hoje eu vou acabar com você. Eu não vai acabar com ninguém. Eu estou morto de fome. Você entendeu? Então, ele tem que entender que faz parte da retórica hiperbólica, não apenas da Bíblia, mas de outros documentos do Antigo Oriente Próximo. A questão de Deus, Pai, Deus, Filho e Espírito Santo, esse amor e ter o problema do mundo, é o problema da Teodiceia, Leibniz já falava disso. A gente pergunta com uma outra questão. Quem pagou o maior preço pela existência do mal foi o próprio Jesus de Nazaré, que ele morreu para que o mal não seja eterno, não seja perpétuo. O máximo que eu posso dizer, porque a resposta vai ficar incompleta devido ao tempo, é que você está julgando o livro por 2 páginas. Leia o livro todo. A história ainda não acabou. Estou falando uma história geral.